Pai do Senhor, meus irmãos, a gente vai dar continuidade aqui à nossa lição sobre a doutrina do trinitarianismo. Hoje, como vocês podem ver aí, a gente está num modelo um pouco diferente, né? Vamos fazer esse teste nessa plataforma, porque dá para apresentar slides para vocês aí sobre a lição. A gente tira o foco aqui de mim e coloca o foco na lição, tá ok? Então, a partir de hoje, a gente vai tentar fazer dessa maneira. Então tá aí o nosso símbolozinho da DAC, da EBD. A nossa lição, como todo mundo bem sabe, é essa aí, né? Nossa revistinha da atualidade cristã. Doutrina do trinitarianismo. A gente está na lição agora, lição 7, que está na página 27. E a nossa lição é essa aí. Nomes bíblicos da Trindade Santa. 3 igual a 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou ler o fundamento, assim como a gente faz na nossa, de forma presencial quando a gente está na nossa igreja, né? Então, vou ler o fundamento, depois vou ler o texto que é trazido aqui para a gente e vou fazer os comentários. Então, bora lá. O fundamento ele está em Juízes 13, verso 18, que diz o seguinte: E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? A leitura bíblica está em Êxodo 3, do verso 1 ao verso 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Essa é a nossa leitura bíblica. Primeiro comentário que eu faço aqui para os irmãos essa aula ela vai ser mais centrada na revista, né, até porque a parte mais teórica, algumas discussões que foram levantadas estão nas primeiras, a gente vai encontrar nas primeiras lições, principalmente na lição 1, 2 e 3. Quem não assistiu, assistam, por favor. É de extrema importância para a compreensão, porque senão a gente vai ficar só no superficial. Se a gente for ficar só lendo o texto e comentando o que está escrito na revista, a gente vai ficar só no superficial. A ideia da escola bíblica é exatamente aprofundar a compreensão dos temas bíblicos. É exatamente aprofundar a compreensão. É diferente de um culto, por exemplo. O culto ele tem um viés mais adorativo, mais contemplativo. Né? A EBD é a preparação racional e compreensiva daquilo que vai ser dito no culto. Então, até para você se sentir melhor no culto, compreender melhor e conseguir adorar melhor e compreender o que está sendo dito pelo pregador, é necessário a gente discutir de forma mais profunda na escola bíblica. Então, o culto de domingo e todos os outros cultos, o culto de doutrina, todas as outras coisas que são ensinadas na igreja, elas, para serem melhor absorvidas, elas dependem da escola bíblica. Ok? Então, o primeiro comentário que eu vou fazer aqui é sobre esse nome aí que tem no nosso fundamento. E o anjo do Senhor, que está em maiúsculo. Eu expliquei isso nas primeiras lições. Quando esse nome, o anjo do Senhor, anjo aparece em maiúsculo, e ele vem com esse artigo definido aí no singular, né? O anjo. Isso aqui é quase que unânime entre os estudiosos. Isso aqui é Cristo pré-encarnado. Não é um anjo normal, não é um anjo comum, não é Gabriel, não é um anjo qualquer. É Cristo encarnado. Aliás, pré-encarnado, é Cristo pré-encarnado. Então, a gente vê no Velho Testamento várias passagens que aparece o anjo do Senhor. A gente
entende isso aqui como Cristo pré-encarnado, ok? Então, a gente vai para outra página, né, que aí a gente tem a nossa introdução e alguns comentários. Eu não vou ler tudo, né, em relação a isso aí, mas voltando aqui, eu achei interessante quando o pastor Dernival ele colocou isso aí, né? 3 igual a 1. Essa matemática para a gente é uma matemática que não bate, né? Uma matemática que não faz sentido. Apesar da matemática, né? Tanto a matemática, a física, biologia, química, tudo isso provém de Deus. A lógica dessas coisas provém de Deus. Não é coisa que o homem descobriu ou que o homem inventou. O universo ele é organizado em linguagem matemática. Tudo que você for observar no universo, a questão das órbitas helicoidais dos corpos celestes, né? Questão de gravidade, distâncias, tudo obedece uma lógica matemática. Então, a matemática ela é coisa que foi feita por Deus. No entanto, quando essa matemática é aplicada à questão da trindade, essa matemática ela sai dessa lógica. Porque na matemática que a gente conhece, que Deus nos revelou, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Só que nessa matemática trina, nessa matemática trinitária, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Né? Como colocou aqui o pastor Dernival. Ou seja, 3 é igual a 1. Isso para a gente não tem lógica dentro dessa matemática que a gente compreende, essa matemática corrente. Mas como eu já disse em outras lições, a trindade é algo que nós estamos limitados pela nossa compreensão. É algo que diz respeito à parte metafísica de Deus, nessa parte incompreensível. É necessário se ter também fé para aceitar que isso está além da nossa compreensão. Ok? Então vamos lá para a introdução. Na introdução aí, espero que todos vocês estejam com a revistinha, com a Bíblia ao lado, né? A Bíblia do lado aí que a gente vai usar um pouquinho da Bíblia aí. Na introdução ele diz o seguinte: veremos nessa lição os vários nomes com os quais as pessoas da Trindade Santa são citadas na Bíblia. Estes preservam a natureza da divindade única, expressa no Pai, de onde emanam as qualidades pessoais em ação triuna. Se vocês observarem aí, ele traz numerado em 3 itens, né? No item 1, 2 e 3. E tem as subdivisões em cada item. Mas em cada item, no item 1, ele apresentou as passagens nas quais se referem ao Deus Pai. Né? No item 2, as passagens que se referem ao Deus Filho. E no item 3, a que se refere ao Espírito Santo. Nesse sentido de numerar, né, tem uma ideia muito corrente que eu não concordo muito, que é de falar primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Não é que esteja errado, não está. Mas eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque isso nos dá uma ideia de importância. Parece que a primeira pessoa é mais importante, manda mais que a segunda, que é mais importante, que manda mais que a terceira. Essa ideia de enumerar, eu particularmente não gosto. Né? Não está errado, mas eu não gosto dessa ideia. Ok, no item 1, ele vai falar, vai se referir ao Deus Pai, as passagens nas quais o Deus Pai ele traz esses nomes que estão se referindo a ele. Só uma questão aqui, um comentário em relação a nomes. Em relação a nomes. Esses nomes que a gente vai lidar aqui, tanto esses quanto outros que a gente já relatou, eles são títulos. Na verdade, são nomes títulos. São titulações nomeadas, né? Vamos colocar assim. Por quê? Isso não é nome pessoal. Não é o nome pessoal de Deus. Cada título desse, ele traz uma ideia para a gente em relação à obra de Deus, em relação ao que ele é. De repente, em relação ao que ele está fazendo naquele momento bíblico que está sendo revelado, ou em relação a uma característica dele relativa também à passagem ou ao momento criativo, ao momento da criação. Por exemplo,
voltando um pouco aqui, melhor dizendo, em Gênesis, quando o primeiro nome que aparece de Deus, o primeiro título de Deus, no momento ali da criação, no momento criativo de Deus ali, ele aparece como Elohim, né? Elohim significa Deus Todo-Poderoso. El Shaddai também significa Deus Todo-Poderoso. Mas no caso de Elohim, esse Deus Todo-Poderoso está ligado à questão da criação, né? O que eu tentei explicar agora aqui, que me embaralhei um pouco aqui, mas está ligado à questão da criação. O El Shaddai já é um nome mais amplo, que também significa Deus Todo-Poderoso, mas é um nome mais amplo. Ele dá uma ideia para a gente de um Deus todo-poderoso, no qual não existem impossíveis para esse Deus. É uma coisa mais ampla nesse sentido. Porém, todos esses nomes que aparecem, El Shaddai, Elohim, ou esses nomes que a gente vai ler aqui também que vai aparecer, tanto os que estão sendo indicados para o Espírito Santo, quanto para Jesus, quanto para o Deus Pai, todos esses nomes são títulos. Uma dica para os irmãos. Quando o escritor bíblico, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca um nome naquele contexto bíblico, observem o que o nome significa, o que aquele título significa, porque aquilo já traz uma ideia na qual a gente deve observar e ficar atento. Eu gosto sempre de falar de Gênesis 1, que é o primeiro nome que aparece. Então, quando Deus se apresenta como Elohim, automaticamente você para e faz a seguinte pergunta. Elohim significa o quê? Deus Todo-Poderoso, que está ligado à questão da criação. Ok. Então, o foco da minha leitura, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que estar mais atento, o que Deus quis revelar, o que Deus inspirou o escritor, no caso ali Moisés, a escrever, é algo que ele quer mostrar sobre o poder da criação dele. E isso, todas as passagens nas quais Deus se apresenta como um título, observe o que aquele título significa. Porque todas as vezes que ele se revela com um nome específico, um título específico, com uma característica específica, o contexto imediato que a gente vai ler ali, ele vai trazer essa lógica para a gente. Então, se de repente Deus se revela como Deus criador, não fique olhando para o contexto ou para o texto bíblico, tentando achar ali, de repente, o Deus da provisão. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, a partir do momento que Deus se revela com um nome em específico, ele já quer chamar a nossa atenção para o que aquele nome está trazendo junto, característica que aquele nome traz. Isso, quando a gente observa esse pequeno detalhe e coloca isso na nossa leitura bíblica, isso facilita para que a gente não viaje no texto, né? Para que a gente não inclua no texto as percepções pessoais, mas que a gente consiga extrair do texto, faça essa exegese, né? Retire do texto o que o texto realmente quer dizer, o que Deus realmente quer revelar naquele texto, e não o que a gente está querendo enxergar. Entende? Toda vez que Deus se apresenta com um nome específico, vejam o que aquele nome significa e observem no contexto a revelação referente àquela característica. Isso aumenta circunstancialmente a nossa compreensão da revelação, ok? Então, vamos lá ler aqui o item 1, né, que ele traz aqui, nomes aplicados ao Deus Pai. No Antigo Testamento, o Deus Pai deu o seu próprio nome para Moisés. Eu sou o que sou. Isso aí está em Êxodo 3,14. Diz aqui, assim Moisés deveria dizer aos filhos de Israel no Egito, eu sou o que sou, me enviou a vós. Deus passou a ideia de que ele é o Deus sempre presente e tem o sentido da existência em ação. Ele faz mais um comentário aqui embaixo, aqui, que ele diz o seguinte, vale ressaltar que quando Jesus nasceu, foi chamado de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Jesus também se apresentou com esse nome em João 8,58. Deus foi conhecido também como Jeová, o Senhor, está em Êxodo 34, versos 5 e 6. Com esse nome, Deus é compassivo e longânimo, não rejeitará aquele que o procura. Abraão chamou de Deus Altíssimo. Mas eu vou me prender aqui na passagem de Êxodo 3,14. Ele faz um comentário aqui logo embaixo. Com esse nome, ele está presente de geração em geração do seu povo.
né, essa ideia de eu sou o que sou. Quando Deus se revela dessa maneira, observem, isso tem um sentido. Né? Não é o nome pessoal de Deus. Deus tem um nome pessoal, que é revelado em Êxodo, é o tetragrama, né? O nome impronunciável de Deus. É o que muita gente tenta transliterar aqui para a nossa realidade e chega em transliterações como Javé ou Jeová. Mas o nome de Deus no hebraico é Y, né, transliterado. Não existe vogal. Né? É YHWH. Eu já falei isso na primeira aula, inclusive eu falo o nome das letras em hebraico. Não vou repetir aqui porque não convém. Então, quando Deus traz essa ideia de eu sou o que sou, ele está dizendo para Moisés, e ele está dando uma ideia para que Moisés passe para o povo e também para Faraó. Quem é aquele Deus? É aquele Deus que existe de geração em geração. Também já expliquei isso. Essa ideia de geração em geração é uma ideia que ele traz de eternidade. É como se ele dissesse, eu sou o primeiro, eu sou desde sempre, eu sou mais antigo do que todos os deuses que existem aí, do que todos os deuses que vocês já produzirem. Eu sou o que sou. Não tenho começo, não tenho fim, não tenho explicação humana. Então, traz essa ideia de que ele é melhor, maior e que existe desde sempre, em comparação aos outros deuses que eles estavam acostumados. No Novo Testamento, quando os demônios se referem ao Deus Pai, né, eles trazem alguns nomes aqui. Os demônios reconheciam o Deus Pai como Deus Altíssimo, está em Marcos 5:7. A endemoniada de Filipos o tratou assim também, Atos 16:17. Quando o anjo falou com Maria, referiu-se ao Deus como Altíssimo e Senhor Deus. Está em Lucas 1:32. Paulo, Deus Pai de o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui ficou meio estranho, né? Paulo, Deus Pai de, ficou meio estranho isso aqui, mas está em essa passagem, o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6:18. E tem várias passagens, não vou ler todas aqui, porque senão vai ficar muito longa a aula. Isso aqui vocês conferem, pega a Bíblia depois, olhem cada detalhezinho, né? Mas o importante da gente falar aqui ainda sobre Deus Pai é que esses nomes aqui, esses títulos, nomes, são referidos a Deus Pai tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No item 2 traz agora a ideia do Deus Filho, né? Ou seja, as mesmas titulações, a mesma ideia divina, as mesmas características também são atribuídas em nome ao Deus Filho, né? Então, no Antigo Testamento, segundo o profeta Isaías, Jesus seria chamado de maravilhoso. O Messias foi visto como maravilhoso em tudo, demonstrou seu caráter por obras maravilhosas que promoveram louvores a Deus. Está em Lucas 19:37. Conselheiro, como tal revelou ao pecador que estava cego. Ao pecador que estava cego. Salvação, em Apocalipse 3:18. Deus forte. Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, que está em Colossenses 2:9. Pai da eternidade, ou seja, Cristo também é eterno. O salmista disse que o Senhor é um Pai compassivo, está em Salmo 103:13. Príncipe da paz, a paz de Cristo é completa, age para libertar o pecador, colocando-o em paz com Deus mediante a libertação do pecado e da morte. E essa paz penetrará em todas as vias onde o pecado influenciou. No Novo Testamento, isso aqui se referindo a Jesus, as passagens do Velho Testamento. No Novo Testamento fica muito mais fácil, né? Então acompanhe aí, no item 2.2. Há uma riqueza de nomes divinos para o Deus Filho. Paulo cita e conclama os santos a preferirem esse nome com glórias ao Deus Pai. O nome é Senhor Jesus Cristo. Está em Romanos 15:6. Essa ideia de Cristo, eu expliquei isso na aula de Cristologia, eu até coloquei no link um link aí no grupo da IBD. Quem não viu, pode ir lá, eu aceito aqui, eu estou dando uma aula sobre Cristologia, que é muito importante para essa nossa compreensão sobre Trindade. Então, quando tem essa ideia de que traz esses dois nomes na Bíblia, Jesus Cristo ou Cristo Jesus, o que ele está querendo trazer é exatamente essa ideia do Deus homem, né? Do Deus que se manifestou em carne. Então, ele traz Jesus, que significa o nome de batismo do homem, né? do ser histórico, e ele coloca Cristo, que é a missão divina dele.
Então, quando se fala na Bíblia Jesus Cristo, o que eles estão querendo ali, o escritor bíblico, ele está querendo levar para a gente, é exatamente essa ideia de que é aquele Deus encarnado, de que é aquele Messias ungido, esperado, que já tinha sido profetizado lá no Velho Testamento. Ok? Então, esse nome está ligado a toda a família no céu e na terra. Efésios 3, 14 e 15. Até os seres celestiais destacam o Deus Filho como Jesus Cristo, o Senhor. E o Deus Pai determinou, e todos os anjos de Deus o adorem. Está em Hebreus 1:6. Outro nome é Cristo, equiparado ao nome de Deus, como iguais possuidores do reino. Efésios 5:5. O anjo do Senhor apontou o nome. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aí está em Mateus 1:21. Aí eu queria que vocês observassem o seguinte. Peguem a Bíblia de vocês aí e abram em Mateus 1:21. Aqui, não sei se foi erro de digitação, não sei se foi erro do autor, do pastor, não sei. Mas essa passagem aqui ela está errada. Se vocês olharem na Bíblia, não vai estar lá o anjo, não vai estar em maiúsculo. E nem vai estar com o artigo definido o. Né? Vai estar lá um anjo. O anjo vai estar em minúsculo na Bíblia. Então não foi Cristo pré-encarnado que falou isso aí para José. Ok? Essa mensagem aí quem trouxe foi um anjo qualquer. Então não é o Senhor pré-encarnado. Quando a gente coloca o anjo, e esse anjo em maiúsculo, a gente está definindo quem é, e quando vem em maiúsculo, como eu disse aqui no começo da aula, há um consenso entre os estudiosos, um consenso aí quase que unânime, que isso aqui é Cristo, ok? Mas nessa passagem de Mateus, não é Cristo pré-encarnado que está comunicando essa mensagem a José, ok? Isso aqui está um erro, isso aqui é um erro. Então, no item 3, nomes aplicados ao Deus Espírito Santo, né? Que já está aí na última passagem, na última página. Aplicados ao Espírito Santo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento também, o Espírito Santo ele recebe titulações, recebe nomes que só cabem a Deus, né? Então, no Antigo Testamento, Davi, quando em pecado, rogou para que não se retirasse dele o Espírito de Deus, a quem chamou de Espírito Santo. Isso está em Salmo 51:11. Por ocasião da criação de todas as coisas, o mesmo Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito é chamado de Espírito do Senhor, quando promove vitórias para Israel. Juízes 3:10. Então, no Velho Testamento, as referências ao Espírito Santo também eram referências, eram nomes que se davam a ele com características de Deus, características divinas, ok? No Novo Testamento, como Espírito de Cristo, ele marca os que são propriedade de Deus, Romanos 8:9. Como Espírito do Pai, ele fala em nós, Mateus 10:20. Como Espírito do Senhor, ele nos dá liberdade, 2 Coríntios 3:17. E como Espírito de santificação, ele declara que Jesus é o Filho de Deus. Como Espírito Santo consolava a igreja, Atos 9:31. E como Espírito da glória, em 1 Pedro 4:14. Então, é vasta a literatura bíblica, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que dão nomes divinos e características divinas para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Isso aqui é indiscutível. Então, a nossa conclusão para a gente fechar essa aula de hoje aqui. Concluímos que os vários nomes que a Bíblia apresenta para as pessoas da Trindade Santa são nomes que expressam a natureza de cada ação pessoal dos integrantes quando se apresenta agindo em uma perfeita harmonia triuna. Ok, meus irmãos? Só para fechar aqui com um comentáriozinho meu. Agora fica aí para os irmãos, até o final dessa lição aqui eu faço esse comentário. Qual é o nome pessoal de Deus? No Velho Testamento, em Êxodo, lá aparece o tetragrama, que é o nome impronunciável. É aquele nome no qual se a gente se referir, né, a esse nome, a gente vai estar pecando. E faz parte dos 10 mandamentos. Não pronunciar o nome de Deus em vão. É o nome pessoal dele. Não é chamar toda hora, ai meu Deus, ai meu Deus. Não. Deus é um título genérico.
Deus é um título genérico, é uma divindade, né? Aí a gente vê esses nomes aqui que também são títulos, né? Mas títulos que trazem a ideia da característica daquele momento que está sendo revelado. Só que Deus tem um nome pessoal. Esse nome pessoal que vem no Velho Testamento, ele está sendo direcionado para o Deus Pai de forma mais clara. Só que a pergunta que eu deixo para os irmãos aqui pesquisarem, até o final da nossa lição eu comento isso. Esse nome pessoal também se aplica a Cristo e também se aplica ao Espírito Santo? Porque o nome de Cristo, o nome divino dele, não é Jesus. Jesus é um nome humano, é o nome de batismo. Cristo também não é o nome dele. Aquilo ali é um título. Cristo significa ungido, o Messias. Não é o nome pessoal dele, desse ser que a gente conhece como Jesus Cristo. E também não é o nome pessoal do Espírito Santo. A pergunta que eu deixo para os irmãos aqui é: esse nome que é aplicado ao Deus Pai no Velho Testamento, esse nome impronunciável, também seria o mesmo nome de Jesus e o mesmo nome do Espírito Santo? Será que os três têm o mesmo nome pessoal? Essa é a pergunta que eu deixo para os irmãos, ok? Para vocês pesquisarem, pensarem a respeito disso. Então, até nós